A ideologia nazista é um berço de ideias, pensamentos e ações repugnantes que vão desde racismo, antissemitismo, homofobia, nacionalismo extremista, que notoriamente escalou nos anos 30 e culminou em guerra e extermínio. É sabido o que esses caras fizeram e o quão abjeto eram seus pensamentos, pautados pelo seu Führer, Adolf Hitler, e seus seguidores de maior confiança que contribuíram para criar esse reino de horror que era o Terceiro Reich. Mas tiveram alguns que foram além da maldade, além da humilhação, e vamos conhecer alguns destes monstros agora. Esse é o canal Mundo Não Para, e esses são 5 nazistas mais cruéis que Adolf Hitler. Josef Mengele. Mengele era um jovem pesquisador e antropólogo e médico pela Universidade de Munique, quando ingressou como oficial médico na SS em 1937. Mengele era intrigado e atraído pelo programa de eugenia do Partido Nazista, e viu ali uma oportunidade incrível para aprofundar seus estudos quando foi designado para Auschwitz em 1943, onde logo ficou conhecido como o Anjo da Morte. Mengele simplesmente adorava mandar as pessoas para a câmara de gás, e até aparecia para ver as sessões que não estava nem designado, por puro prazer de ver a morte. Mengele era sádico e tratava gentilmente as pessoas que chegavam nos comboios a Auschwitz, antes de mandá-los para a câmara de gás, ou até praticar sua maior paixão, o estudo da eugenia, onde fazia dissecação de bebês vivos, administração de choques elétricos, castração de homens e meninos sem anestesia. Mas os gêmeos eram a preferência de Mengele. Ele fazia transfusão de sangue de um gêmeo para o outro, removia órgãos, novamente sem anestesia, e injetava tinta em seus olhos para ver se a cor mudava, o que geralmente causava a infecção e cegueira do pobre coitado. Quando alguém morria durante os experimentos de Mengele, ele fixava os seus olhos na parede do seu escritório com um pino. Em janeiro de 1945, Mengele fugiu da Alemanha e viajou para a América do Sul com muitos outros nazistas. Mengele morreu em 1979 após sofrer um derrame e um afogamento no balneário de Bertioga, aqui no Brasil. Impressionante. Oskar Dirlewanger. Oskar Dirlewanger apoiava os nazistas muito antes de sua ascensão ao poder. Já era um antissemita violento. Após anos de serviço, os nazistas fizeram de Oskar o comandante de sua própria unidade, a Brigada Dirlewanger. Essa unidade raramente serviu nas linhas de frente, mas logo estabeleceu uma reputação formidável, digamos assim, na Polônia e Bielorrússia. Até mesmo outros oficiais da SS ficaram horrorizados com suas ações. Sob o comando de Oskar, a brigada saqueou, estuprou e assassinou onde quer que fosse. Eles também gostavam de forçar seus prisioneiros a entrar em celeiro, incendiá-lo e atirar em quem tentasse escapar. Pior de tudo, Oskar tinha o hábito de injetar estricnina em mulheres judias, um veneno que causa convulsões musculares e morte por asfixia. Correram até rumores de que ele cortava as mulheres judias e as fervia com carne de cavalo para fazer sabão. Perto do fim da guerra, os membros da Brigada Dirlewanger foram levados ao cativeiro pelos soviéticos, mas Oskar conseguiu escapar. Felizmente, ele foi preso logo e morreu em uma prisão francesa em 1945. Ilse Koch, a bruxa de Buchenwald. Ilse Koch era uma bela loira de olhos azuis durante a sua juventude, mas as aparências, elas enganam muito. Essa mulher era uma absoluta psicopata. Depois de ingressar no Partido da Juventude Nazista, ela trabalhou em uma livraria do partido e propagava sua literatura, antes de se casar com Karl Koch, um comandante da SS com a reputação de bruto. Durante a guerra, Ilse morou em uma vila ao lado de Buchenwald, um campo de concentração perto da cidade de Weimar. Irritada com as traições do seu esposo Karl durante a guerra, Ilse começou a ter orgias com oficiais do seu marido,
às vezes tendo 5 ou 6 amantes ao mesmo tempo. Ilse gostava de tomar banho de sol ao lado da cerca de arame farpado do campo, na esperança de tentar os prisioneiros do outro lado. Se olhassem para Ilse, ela os batia ou pedia a um dos guardas para fazê-lo. Mas isso era inofensivo em comparação com o que estava por vir. Ilse logo desenvolveu uma obsessão por pele humana. Ela ordenou que os prisioneiros fossem executados e suas peles então fossem retiradas para serem usadas como material para a fabricação de abajures. Em pouco tempo, a vila de Ilse estava cheia desses abajures. Ela também fez experiências com as cabeças decepadas dos prisioneiros, que ela usava para decorar sua sala de jantar. Que fofo! Quando a guerra acabou, Ilse tentou evitar a condenação culpando o marido por tudo, mas isso não a salvou. Depois de ser enviada para a prisão, ela cometeu suicídio em 1967. Joseph Kramer. Joseph Kramer trabalhou como guarda em Auschwitz durante a maior parte da guerra e ganhou notoriedade devido à sua brutalidade. Em dezembro de 1944, foi nomeado comandante de Bergen-Belsen, um campo de concentração no norte da Alemanha, onde ficou conhecido como a Besta de Belsen, devido às suas práticas sinistras. Você quer exemplo? Os prisioneiros eram espancados até a morte, pendurados em grandes ganchos e suspensos pelos braços por horas a fio. Por si só, isso já era ruim o suficiente, mas as condições dentro do campo eram ainda mais terríveis. O fedor da morte estava em toda parte. Cadáveres amontoados, enquanto o tifo e a desinteria se espalhavam pelos quartéis dos prisioneiros. Aqueles que ainda estavam vivos pareciam esqueletos, seus corpos desfigurados por feridas e marcas de bala. Quando as tropas britânicas invadiram o campo em abril de 45, eles não podiam acreditar no que estavam testemunhando. Kramer havia criado um ambiente que alguns descreveram como o inferno na Terra. Kramer então foi levado ao julgamento em um tribunal militar. As provas contra ele eram absolutas e ele foi executado por um júri britânico em novembro de 1945. Irma Grese. Irma Grese foi exposta às técnicas de doutrinação dos nazistas durante a sua adolescência. Depois, ingressou na SS e passou por um treinamento em um campo de concentração feminino perto de Berlim, antes de ser transferida para Auschwitz em março de 1943. Irma, já a essa altura, não era mais uma jovem comum. Irma usava um coldre com pistola e um chicote feito especialmente para ela. Irma punia os prisioneiros cortando com seu chicote ou às vezes os surrando com ele até a morte. Irma adorava pisar em suas vítimas com suas botas pesadas, ou as dava para serem devoradas pelos seus cães quando se sentia particularmente com sede de sangue. Isso fora as torturas em crianças e assassinatos a sangue frio. Os hábitos sexuais de Irma eram igualmente perturbadores. Além de dormir com seus companheiros nazistas, incluindo o Anjo da Morte, Joseph Mengele, ela forçava os prisioneiros a fazer sexo com ela enquanto outros assistiam. Os torturava sexualmente. Irma saboreava a agonia daqueles que tiveram a infelicidade de cruzar seu caminho. Depois de ser capturada pelos britânicos no final da guerra, Irma foi julgada e condenada à morte. Foi executada em dezembro de 1945, aos 22 anos de idade. Irma foi uma das mais cruéis e notórias criminosas de guerra nazistas. O aviador naval britânico Eric Brown, que interrogou vários criminosos nazistas nos julgamentos de Nuremberg, a descreveu como o pior ser humano que já conheceu. Estes foram 5 dos seres humanos mais desprezíveis que a doutrina nazista foi capaz de produzir, desde doutores formados a adolescentes no início da vida. Esses monstros foram capazes de praticar um horror inimaginável com outros seres humanos, pessoas como eu e você. Gostou do vídeo? Deixa seu like
comenta, dá ideia de histórias que vocês queiram ver e se inscreve no canal, que é muito importante para nós. Obrigado e até a próxima para mais uma história aqui no Mundo Não Para.